O Brasil tem a 7ª maior proporção de mulheres do mundo em negócios que estão começando. Por outro lado, o número de empresas lideradas por elas tem um índice de fechamento maior do que as empresas nas quais os homens estão à frente. Por quê? Empreendedorismo feminino é o assunto do fórum de hoje. Os dados são da Global Entrepreneurship Monitor. Vamos entender melhor. Ao pé da letra, empreendedorismo feminino é um conceito que diz respeito aos negócios criados por mulheres, mas a prática vai muito além dessa definição. Chama a atenção para a liderança feminina e amplia o espaço e visibilidade das mulheres, rompendo assim várias barreiras sociais. As guerras mundiais e a Revolução Industrial são importantes marcos de entrada da mulher no mercado de trabalho. Ao ganharem mais espaço, elas passaram a se unir em defesa dos seus direitos e principalmente pela luta constante de igualdade entre os sexos. Nasce assim, portanto, o protagonismo feminino através de garantias jurídicas asseguradas pela Constituição Federal de 88. E para debater o assunto comigo estão aqui no estúdio Laura Oliveira, empreendedora, presidente do Grupo Levo, e Ninon Calazans, advogada especialista em direito empresarial. Sejam bem-vindas ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou começar com você, Ninon. Como a gente viu na abertura do programa, as mulheres abrem muitas empresas, mas fecham também, numa velocidade maior que os homens, né? A gente está falando de negócios iniciais. Por que isso acontece? Bom, inicialmente é porque a mulher, quando entra no mercado, ela entra por necessidade. Então, ela não se planeja adequadamente, não faz projetos e ela investe todo o seu dinheiro nisso. E acaba com que ela não tenha uma visão do mercado e do nicho adequado. E não se adapta aos novos acontecimentos. Ela geralmente está na informalidade e ela fica fora, fica com seus direitos sociais, ela não contribui impostos, então ela acaba o seu negócio acaba não indo para frente. Né? E devido a isso, ela não consegue também ter uma certa dificuldade de conseguir empréstimos para financiar o seu novo negócio. Sobre essa questão das negociações, né, dos soft skills, a gente vai falar daqui a pouco. Laura, você que você é uma empresária, empreende há muito tempo, né? Com você foi assim também? Como a gente constatou, né, que muitas abrem por necessidade, foi assim também com você? Sim, eu venho de uma família de classe média e lá em casa nós somos em 4 filhos, então a gente tinha uma necessidade de buscar alternativas. Então eu falava inglês, eu comecei a atender turistas, eu comecei a fazer trabalhos de faculdade para as pessoas e você tenta, como a Ninon colocou, você tenta buscar alternativas de geração de renda. Então, para você ver como a gente tem uma experiência e uma vivência, eu busquei hoje com o meu instituto, a gente dá justamente essa assessoria para essas mulheres, para poder ampliar e melhorar e mudar esse cenário. Então, a gente faz uma transformação social justamente para empoderar essas mulheres para que os negócios delas possam ser mais sustentáveis. Ninon, você também já comentou que muitas ficam na informalidade, né? São 2/3 dessas mulheres trabalham sem CNPJ, ou seja, empreendem sem estar na legalidade. Como é que você avalia isso? Qual o impacto disso na economia? Na verdade, deixam de contribuir, né? Ficam fora das contribuições. As pessoas que trabalham para essas mulheres ficam na informalidade, elas ficam fora da cobertura previdenciária e acabam não conseguindo elevar o seu negócio adiante. Mas o interessante é que são as redes de proteção que estão sendo criadas e que estão trazendo essas mulheres para que elas tenham conhecimento e ferramentas para mudar essa situação e conseguir competir nesse mercado que está aí. Então, quando você tem algumas instituições, como também Sebrae, que ajudam, o Senai, essas instituições hoje contribuem para que essas pessoas saiam, porque as mulheres, elas fazem doce em casa, elas fazem biscuit, elas vendem artesanato, elas fazem muitas atividades. Então, com o MEI, já tem melhorado isso para que possa
você garantir uma longevidade no seu negócio. Até porque, Ninon, é importante que essa mulher entenda que o processo empresarial, ele tem fórmulas, né? Sim. Tem processos, é isso mesmo, né? É sim, isso é fundamental que ela entenda que tem ferramentas, ela tem que ter um foco e ela tem que começar a se profissionalizar. Então, por exemplo, a lei da guarda compartilhada, ela veio justamente para que a mulher pudesse ocupar mais o espaço público. Então, o homem, ele vindo ajudá-la na criação dos filhos, ela começou a ter mais oportunidade e tempo para se dedicar à sua profissão. Então, essa é a ideia inicial da guarda compartilhada. Mas ainda é preciso que, assim, a maioria das mulheres ainda, elas são chefes de família, hoje em dia, ou são mães solteiras, ou mães que contribuem para o sustento da prole. Então, ainda é necessário a rede de apoio, essa rede que ensina, que mostra o caminho da formalidade, de mostrar como você deve profissionalizar o seu negócio. Você falando nesse ponto, eu me lembro de uma fala que a gente sempre escuta, né? Da dupla, tripla jornada, né? Sim. Laura, você acha que isso impacta na gestão empresarial? Por exemplo, às vezes a mulher ela tem uma empresa, seja um MEI ou seja um CNPJ com uma sociedade com alguém ou um CNPJ individual. Muitas vezes ela tem carteira assinada em um outro emprego, tem filhos, né? Presta consultoria, enfim, eu estou até me enxergando nesse papel, na verdade, mas você acha que isso atrapalha na hora de realmente você gerir a empresa e desse negócio crescer? Não, eu sou muito a favor das mulheres, nada contra os homens, mas a mulher tem essa capacidade natural. A mulher consegue fazer vários papéis ao mesmo tempo. Isso é o combustível para as mulheres continuar empreendendo. Por exemplo, na minha jornada, eu tenho o privilégio de dormir muito pouco, mas eu durmo muito bem. Mas você precisa de dedicação, você precisa de disciplina para que você possa. Eu encorajo todas as mulheres e qualquer ser humano a fazer aquilo que ele acredita. Então, eu penso que você tem condições, sim, pela habilidade que as mulheres têm de ser empresária, de ser mãe e atingir com plenitude todos esses papéis. Porque não são só esses, nós precisamos ser mãe e precisamos ser filhas. Nós precisamos ser empresárias e precisamos cuidar das nossas colaboradoras e dos nossos colaboradores. Então, eu penso que isso é um combustível para que você possa exercer na sua plenitude essas características femininas que Deus tanto nos deu e que todos são apaixonados pelas mulheres. Então, eu sou uma defensora, eu não vejo isso como dificuldade e o fato da gente gerar uma criança dá um combustível para que a gente possa ter força para trazer o melhor para esses filhos e para nós mesmos. Então, eu deixo aqui uma dica, amem mais vocês mesmas, corra atrás, vocês têm combustível para fazer e têm muita garra. Porque muitas vezes esse papel multitarefa, muitas vezes a sociedade tem preconceito, né, em relação a isso, até outras mulheres mesmo. Então, é preciso entender que isso é possível, né, que a gente dá conta, assim. Ninon, eu queria voltar num assunto que você comentou no início, que é a questão da negociação, né? Um outro dado que essa pesquisa traz é que as mulheres, elas negociam menos, né? E quando negociam, elas conseguem taxas muito maiores. Em empréstimos, por exemplo, as taxas são maiores, né? Os empréstimos menores, mas as taxas maiores. Você vê uma perspectiva de mudança? Sim, estão trabalhando para criarem ferramentas para proibirem esse tipo de conduta dos bancos. Na verdade, a mulher, quando ela pega um empréstimo, ela geralmente quita ele e não atrasa. Então, é necessário, sim, criar ferramentas para que os bancos não criem esse tipo de diferença para as mulheres empreendedoras. Então, houve um congresso, né, em que se reuniram para criarem uma legislação específica para proibir essa prática do mercado atual. Até porque é uma concorrência desleal, né? Vamos supor, uma mulher que tenha o mesmo negócio que um homem e que precise de um capital de giro e pague mais caro por isso, isso vai impactar no negócio, na formatação de preço, enfim, é bem complicado, né? Laura, para a gente conhecer um pouquinho de você, né? A gente está falando de negociação, de soft skills, eu te conheço, né? Um pouco fora daqui da entrevista, da televisão, e eu sei que você é uma mulher que negocia,
Você é uma mulher que tem esse soft skill, tem o hard skill também. Como é que é isso? Assim, você se aprende a fazer isso? Sim, eu acredito o seguinte, a necessidade faz a situação. Eu comecei muito jovem, eu trabalho desde os 14 anos e eu tive uma necessidade, como a Ninon comentou aqui, eu precisava pagar boleto. Eu costumo dizer nas minhas palestras que todo mundo que tem boleto para pagar, ele tem que aprender a ter uma outra habilidade. Eu trabalho sempre em cima de uma honestidade, então eu comecei fazendo o seguinte, olha, eu quero pagar, eu não tenho garantia, mas eu tenho isso, isso e isso, então eu sempre joguei muito aberto. Nessas conversas, você vai aprendendo a ver até onde você pode ir. E a Ninon colocou uma coisa fantástica, a mulher ela tem um compromisso de pagar. Então, se ela corre atrás de um objetivo, então, por exemplo, ela vai entregar 10 bolos na sexta-feira para 10 aniversários, ela vai fazer o biscuit, ela vai fazer o artesanato, ela vai fazer a lembrança do aniversário, ela vai fazer de tudo para entregar. Então, ela aprende também a negociar o tempo dela com disciplina. Com os bancos, eu fui estudar, então eu fui fazer negociação, fui aprender mercado de capitais para que eu pudesse me aprimorar. Então, eu penso que você tem que ter um equilíbrio entre prática, estudo e você tem que ir cada vez ficando melhor. E aí, nesses erros e acertos, você vai aprendendo e vai evoluindo. São quantos anos no empreendedorismo? Eu trabalho há 32 anos. Então, hoje, o que eu mais ensino para os meus funcionários é que eles precisam ter administração financeira na veia. Ou seja, aquele funcionário que não tem dívida, ele trabalha melhor. O funcionário que tem a diversidade, que eu trabalho muito com equidade de gêneros, e eu abri vagas agora para trans, abri vagas para pessoa de mais de 55 anos, que é muito difícil conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho, justamente para que a gente possa fazer essa interação de vivências e práticas, para que a gente possa ter um resultado melhor no desempenho dentro da empresa. Para a gente terminar esse primeiro bloco, a gente falou muito de informalidade, né, dessas mulheres estarem empreendendo sem ter um CNPJ, e a Laura tocou na história do MEI, né? É super simples, né, abrir um MEI. Sim, pela internet você consegue abrir um MEI. Mas o interessante é que a Laura falou, que ela foi por necessidade e depois ela foi por oportunidade. Então, ela foi crescendo. Então, o interessante é que a mulher procure formalizar o seu negócio e procure os órgãos, o SEBRAE, essa rede de apoio, para que ela vá se aperfeiçoando e vá entrando cada vez mais no mercado com qualidade e com persistência e foco. Sem falar que, tendo um MEI, por exemplo, além de estar tudo legalizado, né, ela está resguardada caso fique grávida, caso sofra um acidente. Se ela ficar doente, ela tem o auxílio-doença, ela pode ter, caso aconteça um acidente muito grave, aposentadoria por invalidez, ela pode contratar um outro funcionário e formalizá-lo. E o imposto pequenininho, né? Um imposto bem pequeno. Então, isso tudo dá direitos sociais e ela está inserida dentro do mercado e da formalidade. Tá certo. Eu vou pedir licença para vocês, porque a gente vai fazer uma pausa e você que está aí do outro lado, espere que a gente volta já já. O Fórum está de volta e o assunto de hoje é empreendedorismo feminino. Uma pesquisa do SEBRAE revela que quase metade dos microempreendedores individuais são mulheres e que elas estão envolvidas predominantemente em atividades relacionadas à beleza, moda e alimentação. Laura, em contrapartida, a gente tem um movimento muito grande de inserção das mulheres na tecnologia, né? E você é uma delas, né? Conta pra gente o que na tecnologia você está criando nesse momento. O meu segundo grau, eu fiz eletrotécnica. Então, a gente tinha aula de eletrônica, tinha aula de computação. Naquela época, a gente tinha poucas oportunidades para as mulheres. Mas a eletrotécnica já tinha 6 mulheres para 30 homens. E a tecnologia, hoje, ela é fantástica, porque ela traz inovação, ela traz comodidade, traz uma segurança de várias formas, de segurança de dados. Então, a gente precisa trabalhar. Na minha empresa, hoje, nós fizemos um estudo há 2 anos atrás para entrar na área de energia.
e que tem muita tecnologia. Hoje nós trabalhamos com energia limpa e renovável em todos os nossos pontos de venda e que tem uma tecnologia solar, fotovoltaica super avançada. Então você precisa entender de tecnologia se você quer continuar no mercado. Do mesmo jeito que quando você precisa sair da formalidade, você também precisa estudar e se preparar. Hoje os avanços tecnológicos, você precisa estar à frente deles e buscando toda a rede de apoio que você tem para você fazer cursos, para que você possa manter e deixar o seu negócio mais sustentável e de longo prazo. Seja na alimentação, seja na área de moda. Na moda, nas startups principalmente. Você hoje tem condições de... Vou dar o exemplo da minha empresa. Eu tenho uma startup que faz as mídias sociais. Então, eles têm custos bons, nós aprendemos com eles, eles aprendem com a gente e as tecnologias nos permitem trabalhar do Rio de Janeiro, em Salvador e atender a empresa em Brasília, em Goiás, em Mato Grosso e tal. Então, você tem que estar à frente. Eu mesmo, nos últimos 2 anos, eu tive que estudar essa parte de mídia social, essa parte de tecnologia, a parte de sites, de aplicativos, formas de pagamentos diferentes, porque senão o seu negócio fica ultrapassado. Ninon, a gente falou um pouco dessa iniciativa da FEComércio e do Banco Mundial, né, em relação à criação de uma legislação específica para as mulheres, né? Hoje isso não existe, nada focado especificamente para as mulheres. Não, eles estão com um trabalho para que isso seja colocado em prática, principalmente a parte para ajudar na negociação e que os bancos venham a criar criando uma cláusula que não haja cláusula de barreiras com relação às mulheres. E principalmente informando as mulheres sobre os seus direitos para que elas possam correr atrás e possam fazer valer. Não tendo medo de entrar em qualquer negócio porque é mulher ou não existe mais isso. A gente tem no Brasil a presença de vários coletivos femininos, grupos que empoderam mulheres e trabalham o lema da independência financeira também. Vamos ouvir agora Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, um instituto focado na capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade. As mulheres de 10 anos para cá estão empreendendo mais. Hoje, de cada 100 novos CNPJs no Brasil, 52 já são de negócios liderados por mulheres. Isso é um fator extremamente importante. Infelizmente, elas têm aberto mais negócios por necessidade do que por oportunidade. Muitas delas, inclusive, empurradas pelos ambientes corporativos mais hostis. Ou seja, elas não se sentem reconhecidas dentro dos ambientes corporativos, principalmente quando têm filhos pequenos, e empreender vira uma opção meio que empurrada para que essas mulheres consigam continuar profissionalmente ativas. Elas estão empreendendo mais, elas têm um impacto social maior quando elas empreendem. Os negócios delas, existem pesquisas, estudos ainda não muito aprofundados, mas mostram que os negócios de mulheres acabam encerrando ou fechando num tempo menor, porque ainda faltam muitas questões de apoio a essas mulheres. Faltam mais programas de capacitação, como a Rede Mulher Empreendedora oferece, falta mais acesso a crédito, falta um equilíbrio entre as tarefas de casa e do trabalho, porque quando elas empreendem, elas acabam dedicando menos tempo ao negócio do que os homens, porque elas têm ainda, né, em 2019, elas ainda têm que cuidar da casa, da família e de uma série de outras questões. Mas elas têm um impacto social maior, e isso é muito representativo. Laura, você que participa do Grupo Mulheres do Brasil, que também é um coletivo, uma rede, né, de ajuda, né, para as mulheres. E você trabalha muito a questão social relacionada à família também, porque é muito importante a gente cuidar da família. Também tem a questão da equidade de gênero, que você já comentou um pouquinho, que você tem muito forte na sua empresa, né? Sororidade, né? Essa palavrinha que às vezes as pessoas acham que é piegas, né? Mas na verdade não é, é imprescindível, né? Hoje estudos mostram que quando você tem equidade de gêneros, quando você tem todo esse trabalho de transformação social dentro do mundo corporativo, o percentual de lucratividade chega de 10% a 15% maior quando uma empresa não tem diversidade. Esse ano eu tive várias palestras da Great Place to Work, que é um instituto onde faz toda essa medição de ambiente de trabalho, e a equidade de gênero ela é muito importante. Para você ter uma ideia, eu faço o censo 2 vezes por ano na minha empresa, justamente para eu saber quem são as minhas pessoas, para que a gente possa fazer um trabalho voltado para uma transformação social.
Porque na empresa você é profissional, mas você também tem que cuidar das pessoas e tem que trabalhar. Por exemplo, nós fazemos quem não tem geladeira, nós colocamos quem que está com endividamento alto, nós vemos a parte de escolaridade e nós temos um ciclo de palestras voltado para famílias, nós temos um ciclo de palestras voltado para administração financeira, como eu já disse aqui. A pessoa, quando ela está menos endividada ou quando ela não tem dívida, ela produz melhor, ela pensa melhor, a criatividade dela fica mais aguçada. Então, essa equidade de gênero, por isso que eu falei que a gente precisa ter essa diversidade. Eu aconselho todas as empresas que trabalhem sustentabilidade, que trabalhem transformação social dentro das empresas, que os resultados lucrativos vão ser muito maiores. E eu acredito que isso é imprescindível, não tem mais como não olhar para essa nova realidade. E o Mulheres do Brasil, eu sou conselheira, nós fazemos um trabalho que é, como a Ninon colocou, de dar esse apoio às mulheres. O empoderamento feminino, ele está tanto na parte comportamental como na parte financeira. Os dados mostram que nós temos um nível de estudo maior, né? Os dados mostram que nós somos tão informatizadas quanto os homens. Os dados mostram que nós abrimos mais empresas. Sim. E vem a questão do empoderamento, né? E da capacitação. Ninon, tecnicamente, então, é isso, né? É empoderar e capacitar. Sim. Para que isso não morra, né? É necessário empoderar, capacitar e possibilitar que essa mulher tenha a própria renda. Sim. Num ambiente, como a Laura falou, a probabilidade de ocorrer um assédio é muito menor. Então, é muito importante a educação no ambiente empresarial, a educação para as mulheres, a educação dos homens para lidar com essa nova mulher que está inserida no mercado. Então, isso é muito importante. E aí a legislação ela acaba naturalmente sendo aplicada. E tirar essa mulher da vulnerabilidade e mostrar para ela que é importante que ela trabalhe, que ela estude, que ela seja valorizada, tira ela dessa possibilidade de assédio, de agressão. É preciso informar. E aí eu vou complementar o seguinte, muita gente busca a independência financeira. E eu deixo um recado que as pessoas têm que buscar a independência emocional. Porque se essa mulher, que é mãe, que começa a ter um mindset, um pensamento diferente, um modo de pensar e agir, nós vamos estar protegendo as nossas crianças, que é o futuro do Brasil. Então, nós precisamos todos olhar para isso, essa realidade, deixando essa pessoa independente emocionalmente. Porque daí, sim, não tem vez para relacionamentos abusivos. Ok, recado dado. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Hoje eu me despeço de vocês de uma maneira diferente, né? Agradecendo, porque a gente vai chamar um recadinho muito importante. Quando uma mulher empreende e é dona do seu próprio dinheiro, ela vira dona da sua própria história. Quando uma mulher é dona da sua própria história, ela tem mais chance de interromper ciclos de violência contra si e sua família. Quando uma mulher empreende, ela reinveste em sua família e assim toda a sociedade avança junto. Hoje nós terminamos o programa com uma mensagem de Janete Vaz, líder do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo DF, e fundadora do Seibin Medicina Diagnóstica, empresa na qual 77% dos colaboradores são do sexo feminino, além de 74% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. Vamos ver. Quando nós empreendemos, nós precisamos de ter esse foco do que eu quero. Quais os meus sonhos, quais os meus objetivos, quais os meus propósitos. Colocar tudo isso aí atrás de buscar realmente a realização daquilo que você deseja, que o seu coração quer. Nós falamos muito de sonho mesmo, porque são eles que nos movem, são eles que nos fazem achar caminhos. Madre Teresa de Calcutá diz que onde há vontade, há caminhos. Então, é trilhar por onde você vai seguindo o seu coração, utilizando aquilo que você tem, seus talentos, suas habilidades, a sua sensibilidade e o seu conhecimento, que este sim você precisa constantemente buscar. Hoje em dia, com os clientes mais informados, mais ágeis, mais ligados a dados,
mais voltados para práticas, para valores e propósitos, nós precisamos estar acompanhando tudo isso aí, saber a importância da comunicação, a importância da diversidade e trazer uma liderança que vá acompanhando esse movimento do mercado atrás das transformações que são necessárias. Empreender é realizar, né? Empreender é garra, é força, é determinação, é vontade, é foco, é acima de tudo muito amor por aquilo que você deseja.